Olá, galera do YouTube, aqui é a Carol da Viravolta, diretamente da França, com mais uma história de viajante do mundo super legal pra vocês, com o Igor, do Free Igor, lá no Instagram. Eu não podia deixar essa oportunidade maravilhosa de encontrar com ele aqui pra registrar essa história, porque o Igor, gente, fez consultoria comigo há 5 anos atrás, não tinha nenhuma experiência praticamente com viagem internacional, tinha super receio de viajar ao mundo, inclusive barato, e ele tinha uma meta de conseguir viajar com $10 por dia, que ele conseguiu, e que ainda virou nômade digital no caminho, e que hoje tá cruzando a França de bicicleta, e foi com essa bicicleta que ele veio me encontrar aqui. E se você quiser saber essa história incrível, fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir demais, porque é uma das histórias de transformação humana mais incríveis que eu já vi. Então vamos lá. Eu sou o Igor, eu tenho 31 anos, comecei a minha carreira profissional aos 15 anos lavando carros, e até que aos 19 anos eu comecei a trabalhar em escritório. E aí a minha vida foi indo, né? Eu fui seguindo todos os padrões da sociedade, quais são as demandas da sociedade, tudo que ela pediu para eu fazer eu fiz. Até que eu me encontrei perdido, com dinheiro no bolso, tava numa situação confortável, tal, trabalhava de terno e gravata, só que a minha vida, ela simplesmente deixou de fazer sentido. E aí eu senti a necessidade de buscar algo maior. Nessa sensação de estar perdido na vida, de certa forma, eu entrei meio que numa certa depressão. Eu parei para pensar, qual é a coisa mais incrível que um ser humano é capaz de fazer nessa vida? Eu entendo que cada um tem uma resposta, talvez a sua resposta seja diferente da minha, mas eu recomendo que todo mundo um dia pare para pensar, qual é a coisa mais incrível que um ser humano é capaz de fazer? A minha resposta pessoal é viajar o mundo. Tomei essa decisão, poxa, vou cair na estrada, quero conhecer o mundo, tal. Parecia algo impossível, eu achava que era algo só para milionário. Então comecei a pesquisar, nossa, li tudo que tinha na internet, aí eu encontrei o Viravolta, entrei em contato com a Carol, ela me deu uma super ajuda, eu fiz a consultoria dela, me esclareceu demais sobre o que é o mundo, porque eu imaginava que eu vou pegar um avião lá pra Ásia, vou chegar lá, vou ser sequestrado. E é isso, e agora eu tô na estrada faz uns 4 anos e meio. Peguei um avião, uma passagem só de ida para a Indonésia. Da Indonésia eu fui para Singapura, aí eu fui para Malásia, Camboja, Tailândia, Laos. E aí no Laos eu conheci a Charlotte, que é minha esposa, ela é francesa. Isso eu tô falando um período assim de mais ou menos uns 6 meses assim de viagem. Cruzou o Sudeste Asiático quase todo pegando carona juntos. A gente foi pro Vietnã, Mianmar, talvez eu até esqueci uns 2 países aí no meio, tal, e a gente foi pra Índia. Aí na Índia a gente viajou no total entre idas e vindas, tal, porque cada 3 meses tinha que sair do país, a gente ia para outros países do Sudeste Asiático, tal, mas no total a gente ficou 1 ano e meio viajando a Índia. Aí a gente cruzou de leste a oeste, de norte a sul, e a gente comprou uma van lá também, então boa parte do trajeto assim foi dirigindo uma van caindo aos pedaços, que a gente pagou $500 assim. A gente passou pela Turquia, depois a gente foi para Europa, e tudo isso que eu tô falando aí pensa que é um período assim de 4 anos, tá? Viajando muito, muito, muito lentamente. Eu me adaptei num estilo de vida de $10 por dia. E para obter esse resultado, eu acredito que existem 3 principais fatores: transporte, hospedagem e alimentação. Então, para transporte, eu só viajava de carona, de uma profundidade cultural assim imensurável. Você entende a realidade dos lugares que você passa. Hospedagem, eu chegava em cada lugar, cada cidade, eu só ficava nos lugares mais baratos possível, dentro do que eu considero legal de seres humanos. Eu encontrava pessoas muito compatíveis comigo, que eram outras pessoas que estavam muito desapegadas do luxo e tal, então eu conheci pessoas incríveis, e foi inclusive numa dessas que eu conheci a minha esposa. E alimentação, eu só comia, e como até hoje, em restaurantes locais, e assim por onde eu passo, eu não vou em restaurantes de turista, então eu acabo comendo o que é realmente da cultura local. Então eu trabalhei muito bem esses 3 fatores que me permitiram viver com $10 por dia durante anos de viagem. Se é difícil viajar barato, eu acho que não é difícil, mas é uma arte. E para você conseguir viajar tão barato assim, você precisa de tempo, você não pode ter
pressa. Eu andava por um tempão pela cidade, por isso que é importante você estar com uma mochila leve, falava com as pessoas, tal, não pode ter vergonha, mesmo que as pessoas não falem inglês e que você não fale inglês, não se preocupa, porque na mímica você vai se resolver. Aí descobri onde dormia, eu vi, tem um boteco ali pra comer e tal, aí ali é que é a avenida principal que eu já pego a minha próxima carona, e assim eu ia indo. Tranquilo, não é difícil, é apenas diferente, mas é o que me dá muito mais prazer, porque se eu quisesse viajar no estilo mais caro, mais chique, eu até tinha condição financeira para fazer isso, mas é que não me agradava. Antes de viajar, eu morria de medo. Eu não tinha mais coragem nem de ir a pé até a padaria. Eu tinha que pegar o carro, porque eu tinha medo de andar na rua, alguém me assaltar. Então a minha casa, ela se tornou uma prisão. E depois disso, eu posso até dizer que a coisa que mais me dá prazer hoje viajando é a sensação de segurança. De eu poder andar na rua tranquilamente, sabendo que não vai chegar ninguém para me assaltar, ninguém para me sequestrar. Hoje eu posso dizer que eu venci esse medo, né? Apesar de, quando eu vou ao Brasil, eu não me sinto 100% seguro, assim, eu acho que ficou meio manchado isso dentro de mim, assim, essa insegurança no Brasil. Mas quando eu tô fora, nossa, eu me sinto totalmente seguro. Eu sempre tive muito medo da minha integridade física, assim, não era nem de levar minhas coisas, mas eu tinha medo de ser agredido, assim, medo de ser sequestrado, alguém me matar, alguém me dar uma facada, né, até ser estuprado, né, também tem estupro pra homem, né, então esses eram meus medos, mas eu fui ver que fora do Brasil não tem muito isso, então é super seguro. Então se você foi criado em um ambiente que é inseguro, como por exemplo o Brasil, se você mora numa grande cidade, como São Paulo no meu caso, é racional da sua parte sentir medo do que tá fora da sua zona ali. Você pensa, se aqui já é tão perigoso aqui no Brasil, imagina fora, né? Quando eu furei essa bolha eu descobri, não. O Brasil é uma outra bolha. Eu também tinha até medo, pelo fato de eu ser brasileiro, os europeus não vão querer ser meus amigos. Eu imaginava isso. Mas nada, os europeus adoram, o mundo inteiro adora brasileiros, tinha medo de alguém me assaltar. Eu diria que, o primeiro, a profundidade cultural, porque você vai interagir com a realidade dos países que você passar. Então você entra em contato muito profundo com a cultura, com a realidade, as pessoas. O segundo ponto é a possibilidade de talvez você viajar para sempre. Hoje eu sou nômade digital, eu trabalho pela internet. Conciliado ao viver com baixo custo, cara, eu já ganho mais pela internet do que o meu custo de vida para viajar. E aí o terceiro ponto é a aventura, porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, sabe? A vida vai te levando em segurança, né? Quando você vai ver, você já tem um conhecimento extremamente profundo do que o mundo é de verdade. O que mais me marcou na viagem foi até um lugar específico. Foi Calcutá, na Índia. O meu ego, de certa forma, ele me sabotou. Só que aí eu me achava o bambambam, já conheço tudo. Cheguei na Índia por Calcutá, que é talvez a cidade mais pobre da Índia. A primeira coisa que eu pensei foi, o que eu vim fazer aqui nesse inferno? A gente achou um hotel, eu e a Charlotte já. A gente ficou a noite inteira olhando pro teto, pensando em desistir da Índia. E aí foi nessa, a gente falou, não, vamos tentar, né? Em Calcutá é onde fica a Madre Teresa de Calcutá. Eu achava que ela era brasileira, mas não, eu acho a Madre Teresa, tipo Madre Paulina, sabe assim? Aí a gente foi lá, a gente ficou sabendo que dá pra fazer trabalho voluntário. E ela tem várias instituições lá. Aí a gente foi na Central, que é o Mother House, a gente foi lá. A gente gostaria de se voluntariar aqui. Aí alocaram a gente num orfanato para crianças deficientes. Durante 30 minutos eu fiz força física, eu ficava pensando na minha mãe pelada para eu não chorar, de me desabar, porque elas são deficientes num nível que eu não conhecia. Elas são assim, sabe, deficientes mentais, cegas, deficiente física, tetraplégica e tudo junto. Ali, cara, foi uma experiência extremamente forte pra mim e foi algo assim transformador pra mim, sabe? Botou meu pé no chão de fato e me mostrou a verdade do mundo ali num período muito curto de tempo. Então é um lugar que eu preciso muito voltar, que é Calcutá, que eu recomendo a todo mundo que quer realmente levar um tapa na cara, um banho de água fria. Conheça esse lugar.
lugar. Então a liberdade de viajar o mundo é algo extremamente prazeroso. Com muita humildade, eu entendo que hoje eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Sabe, eu sou meio uma carga de conhecimento nessa estrada. E isso me transformou numa pessoa mais confiante, tranquila para me comunicar. Hoje eu não tenho mais diferença, eu tinha muita diferença assim. Eu menosprezava quem estava abaixo de mim e idolatrava quem estava acima de mim, nessa hierarquia da sociedade. Então hoje eu falo de igual para igual, se botar um presidente aqui e um mendigo do meu lado, os dois vão ser tratados com total igualdade. E hoje, cara, eu tô vivendo o maior desafio da minha vida. Então estou atravessando a França em uma bicicleta caindo aos pedaços. Aí eu comprei essa bichona aqui por 100 euros, dormindo no meio da floresta, em casa abandonada, vivendo experiências bem profundas assim pra mim. Compro um arroz, um negocinho pra misturar e tal, vou comendo e pegando a estrada. E tá sendo, gente, transformador. Assim. Eu tô quebrando paradigmas dentro de mim de coisas que eu achava que eram impossíveis. Siga seu próprio coração. Não escute alguém que nunca fez o que você quer fazer. Não adianta fazer isso, porque a pessoa, cara, ela não tem a mínima condição, ela não tem a mínima experiência para te ajudar com um determinado embasamento. Vou falar agora pelos homens. A gente tem muita coisa, muita enraizada na nossa cultura, da forma que a gente é criado, tanto pelo nosso pai quanto pela nossa mãe e pelo todo o ambiente ao redor. Então eu sempre fui um cara, super machista. Isso é ignorância. Eu era um ser ignorante e sou ainda. São muitos, é um caminho sem fim de desconstruções e desconstruções e desconstruções. E aí, cara, nessa viagem eu conheci tantas pessoas que apenas com atitudes me deram tantos tapas na cara. Tudo que eu tinha certeza no passado, eu estava completamente enganado. Quem sou eu para opinar que cada um é? Então, se você me olhar uma foto minha antes, só de visual assim, você já pode ver que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu eliminei preconceitos, coisas que eu pensava, coisas que eu tinha certeza que era, que não tem nada a ver. Eu entendi que o padrão da sociedade é só por interesses de pessoas que estão lá em cima, que infelizmente transformam a gente em marionete para os interesses deles. Cara, se eu for imaginar como eu estaria hoje se eu não tivesse ido viajar, hoje provavelmente eu seria diretor da empresa, eu imagino, né? Talvez coisas mudam, né? Mas eu estaria com uma saúde péssima, que a minha vida eu morava sozinho, meu freezer era só lasanha congelada, eu tava engordando, mas ficando inchado, assim, sem saúde. Todos os meus amigos falavam que eu já tinha perdido o brilho no olhar, e eu acho que eu ia estar tocando aquela vida lá. Talvez eu teria conhecido alguém e me casado e seguindo o que a sociedade exige, com dinheiro e comendo em restaurantes caros e comprando um monte de coisa para mostrar para pessoas que eu odeio. Eu sou muito grato a esse período de padrões. Eu sou muito grato porque eu tenho 31 anos que eu aprendi várias coisas e tudo que eu passei foi fundamental para hoje eu estar aqui sentado nessa cadeira dando essa entrevista. Eu amo coisas ruins quando acontecem na minha vida, porque eu entendo que são desafios que eu vou passar por cima. Eu entendo que a chuva é necessária para florir. Cara, sou muito grato aos meus pais, que eu sempre tive muita dificuldade com eles, assim. Eu tive um problema muito grande de aceitação, assim, de quem são meus pais. Hoje eu sou tão grato por tudo que eles fizeram por mim. Eu acho que o exercício da gratidão, ele deixa a vida muito mais leve. Então, gente, se vocês conhecessem o Igor, quando eu conheci ele há 5 anos atrás, é muito incrível, assim, muito incrível de ver a transformação dele. Assim, eu que acompanhei a viagem dele aos pouquinhos, tudo o que ia acontecendo, cada vez eu ficava mais impressionada. Eu falava, nossa, que ser humano lindo. É a parte mais bela do que essa experiência pode oferecer, né? Que é a nossa própria transformação humana. E eu acho que o Igor é um exemplo lindo de como isso pode acontecer, de como pode ser profundo na vida de uma pessoa. Eu acho que ele foi uma pessoa que agarrou isso e vivenciou profundamente cada experiência e que soube tirar um proveito maravilhoso. Então, se você quer conhecer mais a história do Igor, você pode acompanhar lá no Free Igor, no Instagram. Tem o canal dele também no YouTube, que eu vou deixar aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço no final de toda entrevista, que é: o que você falaria para uma pessoa que tem medo
de deixar a vida dela, ou que ela, essa bolha que ela vive hoje, pra poder realizar essa experiência. A única parte difícil, ter culhão pra dar o primeiro passo. Cara, depois que você deu o primeiro passo, assim, porque é um passo assim, ó, quando você mexe o pé assim, ó, depois que botou o pé, as coisas fluem numa boa. Do fundo do meu coração, só é difícil o primeiro passo, lembra disso que eu tô falando. A gente não larga, a gente adiciona, é só isso. Sim. E esse negócio do primeiro passo, cara, eu sempre falo, o mais difícil é decidir eu vou fazer. Sim. Se decidir eu vou fazer, parece que todas as células do seu corpo conspiram pra te dar a energia que precisa pra você poder Sim. fazer o negócio ir evoluindo, evoluindo e ficar cada vez mais tangível e pá. Muita gente fala em sair da zona de conforto, mas como eu vejo é diferente. Eu não saí da minha zona de conforto, eu expandi a minha zona de conforto. Você vai sempre tendo uma nova linha da zona de conforto, porque ela vai aumentando, ela vai aumentando. Isso. Só que você fica cada vez mais autoconfiante pra aumentar cada vez mais essa linha. Cara, ainda é quase que difícil de explicar pras pessoas. Sim. Essa visão do mundo que abre assim, parece que abriu uma visão 360 Nossa. graus do mundo, assim. Nossa. Começa a ver de um jeito que você nunca viu antes, quando você tava ali fechadinho. Nossa. Nessa bolha, que você tá com a sua linha limitada ali, ou estreita, né? E a pessoa precisa viver, tem que sentir na pele pra ela se ver vivendo aquilo tudo e entender as possibilidades disso tudo. E aí ela vai poder fazer o caminho da vida dela que ela tem que fazer, que só ela vai poder entender qual é esse caminho, né? Nossa, como eu fico feliz de ver uma pessoa que eu ajudei nessa primeira fase difícil. Eu sou muito grato. Nossa, e de ver como a vida dela se transformou de uma forma tão bonita, assim, sabe? E foi isso sempre que me moveu de fazer a viravolta, né? Então, ó, vai estar tudo aqui no link, aqui na descrição, dos links, vocês precisam saber. Quem assiste vídeo da história aqui e o coração bate forte, olha, é porque é um sinal de que essa pessoa precisa talvez viver uma coisa além do que ela tá vivendo hoje. Então, o intuito das histórias era exatamente isso, era fazer bater o coração de alguém e talvez mostrar pra aquela pessoa que talvez ela possa viver uma aventura. Se tá sentindo isso, cara, não deixa de fazer essa aventura que você quer fazer na tua vida, porque a gente tem 80 anos na vida, o que vai ser 1, 2 anos pra tentar viver uma aventura linda, nem 2, 3% da vida, né? Então é isso, ó, deixa um comentário se você quiser pro Igor aqui, ele pode dar uma olhadinha de vez em quando, vai lá conhecer os canais dele, conhece também o Instagram da Viravolta. Até o próximo vídeo, deixa um like, compartilha se você quer ajudar o canal da Viravolta a crescer, porque isso é um reconhecimento do trabalho que eu faço aqui. E um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.